Gente, é o seguinte, estou com o doutor André é físico, doutor em física pela USP, Universidade de São Paulo. A gente bateu um papo outro dia, um papo bem informal, né? Foi. Vai continuar o papo informal. É o seguinte, meu irmão, eu te falei, te perguntei outro dia se a Terra realmente é redonda ou se é plana. Uns dizem que é redonda, outros dizem que é plana. Eu particularmente acho que não sei, afinal. Mas é o seguinte, deixa eu perguntar para você. Primeiro, obrigado, viu, por esse tempo aí, bacana estar com você. É sempre bom bater um papo com gente, Sei. cabeça, né? Um papo cabeça tem que ser com gente, cabeça. Um prazer estar aqui com você, viu? Prazer é meu. Bom, mas vamos ao que interessa. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que não existe comprovação que a Terra é esférica. Bom, você é um físico, me explica, afinal de contas, como é que... Parece que essa conta não bate, né? Parece que essa soma não está batendo. Uns dizem que é esférica, outros dizem que não é plana. Bom, alguns estudiosos dizem que realmente não existe comprovação de que a Terra é É esférica. questão de imagens, né? A primeira coisa que eles falam, né? Eu tive acompanhando alguns vídeos desse movimento aí de terra plana, terraplanismo, e é muito, assim, é surreal, porque em alguns pontos eles partem para negacionismo puro, assim, né? Por exemplo, não existe imagem da Terra tomada do espaço. É claro que existe, né? Existe, está na internet, existe já há muito tempo, enfim. Essa polêmica ela começa porque os caras pegaram o seguinte, né? O pessoal da NASA falou que as imagens são manipuladas, que as imagens são montadas, né? É feito com montagem ali. Então eles assumiram ou confessaram que não são reais. Não é verdade, não é isso, né? Os caras estão falando da forma que a imagem é trabalhada, mas não significa que não é verdadeira, né? Não significa que não seja uma imagem verdadeira. Existem fotos de uma tomada única também. Então isso aí é negacionismo, é só ir lá e constatar. Abre lá um site de uma agência espacial e procura lá, tá cheio Então de isso quer imagem. dizer que essas imagens da internet elas não são reais, é meio que montada. Então, eles podem trabalhar a imagem, né? Para aprimorar, para melhorar. Às vezes tem imagens que são tomadas com mais precisão, então você tira várias fotografias, né? De satélite, essas coisas, tudo mais. E depois você faz um mosaico dessas imagens para ter o globo todo da Terra fotografado. Mas tem fotos também tiradas de uma tomada só. Então, é negacionismo, isso existe, sim. Existem imagens. Mas alguém também diz que a gravidade nunca foi provada. Ah, isso é Como bom, você me né? explica Essa é isso? boa, gravidade não existe, né? Porque nunca foi provada. Eu já vi também essa conversa. E aí? E é curioso, como assim não existe? Existe. Primeiro que a gravidade é um fenômeno gravitacional, não tem como não provar o fenômeno. O fenômeno é experimentado, você solta os objetos e eles caem. Isso é um fenômeno que carece de uma explicação, né? E a física vai atrás dessa explicação. Os físicos, ao longo da história, desenvolveram explicações, teses, teorias para explicar isso, né? Você dizer gravidade não existe é como se você estivesse negando o óbvio, né? A gravidade é um fenômeno observado por todo mundo. A grande revolução que a física contribuiu aí, né, Newton, conseguiu uma única explicação para a queda dos fenômenos aqui na superfície da Terra, é a gravidade, e também para as órbitas dos planetas. Então ele consegue, com uma única explicação, fechar esse assunto, né? Dar conta de explicar coisas que aparentemente eram totalmente diferentes. E isso é uma coisa impressionante, né? Agora, Então existe. E mais ainda, você fala assim, não, mas não está provado, porque eu solto aqui, as coisas caem porque tem que cair, é assim mesmo, o que existe... Eles têm lá, dão um nome para outras coisas lá. Enfim, existe alguma comprovação de que a teoria de Newton é de fato... você pode montar um artefato que apareça um fenômeno não trivial? Sim, existe, uma chamada balança de Cavendish, né? Alguns anos depois da morte de Newton, Newton tentava chegar nisso, mas não conseguiu. Depois da morte dele, um outro pesquisador chamado Cavendish, ele criou uma balança de torção que se aproxima massas e elas mostram que elas se atraem, né? Então existe comprovação, sim, de gravidade. olhando o mar, aquela imensidão, o mar, isso é imensidão, que aliás é maravilhoso, né? Sim.
mas é sempre plano, assim, nivelado. Água plana, Se a né? Terra é esférica, Essa água devia escorrer pelas laterais, né? isso, como é que você me explica isso? Olha o mar, cara, aquela coisa linda, né? A imensidão lá, que você não dá conta. E aí? A Terra é esférica, a Terra é redonda, e aí? Ela não faz isso. Me explica, doutor, pelo amor de Deus. A gente pensa assim que é simples o argumento, mas é um argumento arrojado, né? A água faz nível, a água está em nível, a água está plana. Eu, com meus óculos aqui, não consigo ver nada disso, não. A gente não vê a água fazendo uma curva, né? Tem até uma piada na internet, não sei se é só uma piada ou se realmente algum terraplanista falou isso, que ele fala o seguinte, tenta colocar água numa bola, compra um globo num bazar, um globo terrestre, né, escolar, e tenta molhar ele e deixar a água grudada, que você não vai conseguir, ela escorre. Tá? Mas é claro que são situações muito diferentes, né? Aqui no planeta a gente tem a imensa força da ação da gravidade que segura e puxa tudo para o centro de gravidade da Terra. Então os oceanos ficam todos presos ali na superfície da Terra por meio. Agora, por que a gente não vê a curvatura? Quando a gente chega lá na beira do mar e olha e vê lá um nível, né? Vê o horizonte da água. Só o fato de você ver o horizonte bem definido já é uma demonstração de que ali tem uma curvatura, né? Se aquilo fosse plano e seguisse indefinidamente plano, você veria se ocultando, a imagem ficando difusa e você não conseguindo mais distinguir, né? E sem contar que você vê embarcações, navios vão se afastando no horizonte, primeiro encobre o casco, o mastro ainda continua aparente. Então isso mostra que ele está sendo ocultado por uma curvatura, né? Uma curva, né? Isso é bem conhecido, né? Isso é bem trabalhado. Eles têm argumentos para isso também, né? Eu não sei aqui desenvolver totalmente os argumentos porque vai longe, mas eles usam lá de efeitos atmosféricos e tal, coisa do tipo. Mas não se sustenta não fica de pé, né? O fato é que realmente tem uma curvatura ali. Mas vou te perguntar o seguinte, se a Terra viaja numa velocidade incrível, por que as estrelas continuam no mesmo lugar? A Terra não é esférica, ela não é redonda. Tá parado, né? A estrela continua ali. Quer dizer, e a Terra viaja tem estrelas que são velocidade altíssima, né? há milênios, né? O pessoal usa estrelas para se guiar e até hoje elas estão lá. E como é que a Terra então está viajando pelo espaço? Esse também é um argumento que dá para explicar isso aí também? Claro que dá para explicar. Tem uma questão de perspectiva e de distâncias envolvidas, né? São distâncias muito grandes. Se você está na beira de uma estrada viajando, você está de carro viajando numa estrada, mas você está no passageiro, você olha pela sua janela do seu carro e você tem uma boa vista ali, né? Um lugar vistoso. O que passa aqui próximo da estrada vai passar muito rápido. O que está um pouquinho mais distante passa mais lento. Sim. O que está lá no horizonte, às vezes tem uma montanha lá no horizonte, parece que a montanha está acompanhando as coisas que passam. O que é isso? Quanto maior a distância, a impressão que a gente tem é que o objeto se move mais lentamente. E se ainda tiver o sol lá se pondo ou nascendo, ou a lua próximo do horizonte, aí parece que a lua está te acompanhando, porque ela está um bem mais distante ainda. Assim também, a Terra viaja assim, no espaço, né? Ela faz seus movimentos de translação, rotação e tudo mais, mas as estrelas que a gente sempre vê no mesmo lugar, devido à distância infinitamente maior do que as distâncias que a Terra percorre, né? Então dá sempre a impressão de que ela está ali no mesmo lugar. Mas não é. Então tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica. Mas são pontos muito bem colocados, porque são até capciosos, né? Eles pegam a pessoa e falam assim, puxa, mas é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Né? E fica parecendo que realmente são argumentos que fazem sentido. Mas se você pensar um pouquinho a mais e buscar as explicações, elas existem. Elas existem sempre. Então a Terra redonda. E não é exatamente uma esfera, né? Ela tem uma forma ali, é um pouco achatada nos polos, né? Tem todo um detalhamento ali, né? Mas hoje se sabe muito bem. Então a Terra é redonda. Redonda. Agora é curioso, né? Como é que essas teorias surgem, né? Eu acho que criou-se assim com o desenvolvimento da ciência. A ciência moderna está tão avançada que muitas pessoas dotadas de curiosidade, de vontade de investigar, de conhecer, não têm acesso a toda a tecnologia para se chegar ali no que a ciência investiga hoje, sabe?
Então as pessoas tentam aqui com seus próprios recursos e vão surgir teorias assim mesmo, né? Mas eles que vão em frente, e façam suas investigações. O debate é sempre bacana, né? Claro, o debate é livre. Acaba aguçando a gente a nossa capacidade de pensar. Claro, né? claro, E acho faz parte, né? que opiniões adversas é sempre bom. Sim. Que bom ter você aqui. Mas foi muito legal. Então a Terra... É plana, não? Redonda. A Terra é redonda. Muito obrigado, doutor. É bom ter você. Muito obrigado, eu. Muito bom.